Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério Macedo e aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os perrengues e os desafios que esse pessoal enfrenta durante essa caminhada aí na estrada, que muitos desses desafios e muitos desses perrengues, de repente, você pode estar passando por eles também e aqui, de repente, a gente consegue ajudar você e dar uma clareada aí nesse caminho seu, tá? Outra coisa, você está chegando agora aqui no canal, você está procurando conteúdo sobre concurso público e chegou aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. E aqui tem muito vídeo, tem muita entrevista bacana para você maratonar aqui e sair daqui, ó, fera, com muita dica bacana, tá bom? E outra coisa, se você gosta de ouvir o podcast em áudio, às vezes você tá no metrô, tá no ônibus, aí tá na correria, a gente tá no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de streaming, tá bom? Pode ir lá, seguir a gente, favoritar, aproveita, avalia a gente lá, que é bom também, dá 5 estrelas lá que a gente gosta também e dá uma moral pra nós, tá? Michael vai apresentar o nosso convidado aqui de hoje, não é não, Michael? Manda ver. Rogério, quero agradecer todo mundo aí e acrescentar o que o Rogério disse aqui para vocês escutarem nós aqui nos agregadores de podcast, mas além disso tem nosso canal aqui, o nosso link do nosso canal no Telegram, ali a gente coloca conteúdos diários voltados para concurso público, também entra aqui no nosso canal. Hoje eu vou apresentar aqui um cara fenomenal, o nome dele é Savoia, ele vai falar de concurso público, vai falar das aprovações dele, que não são poucas, e claro, das reprovações também, que também não são poucas, não, Savoia? Nossa, com certeza. A reprovação é muito, muito maior do que qualquer aprovação, mas isso é de gente comum, né? Do concurso público, não tem como fugir disso. Eu quero agradecer aqui a sua participação, viu, Savoia? Obrigado por aceitar essa aventura aqui. Eu sei que você passou um perrengue para chegar até aqui, estrada, é uma coisa de louco, né? Mas a gente nunca sabe quando vai estar tumultuado ou não. Eu dei azar de trazer você para cá num dia que você quase não chegou, mas tudo bem, valeu a pena. Tenho certeza que nossos espectadores aqui vão adorar essa entrevista de hoje. Obrigado pela paciência também de me esperar. Não, esperava, não tem problema não. Que isso. Ô Savoia, também vou agradecer aqui já de antemão a sua presença aqui, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. E pra gente começar quente aí nesse bate-papo, vou mandar uma pra você que a gente manda pra todo mundo aqui, pros nossos convidados, que é o seguinte. Quero saber onde é que apareceu o botão Start de concurso público na sua vida. Qual foi esse momento? Rogério, assim, a minha vida sempre foi de estudo, né? Eu também não gosto desse pessoal que costuma falar assim, eu estudei 6 meses e passei no concurso. Isso pra mim não existe, porque o concurso, ele, na verdade, é um acúmulo do que você faz na sua vida, né? De estudar. Então eu sempre estudei muito na minha vida, eu fiz uma boa faculdade, tive uma boa base, mas eu enveredei no começo pela advocacia. O bichinho, a mosquinha da advocacia me picou lá e eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Fui lá, advoguei, né, fiz um bom estágio num grande escritório e abri o meu escritório. Aí eu advoguei 10 anos, dei aula junto também com o professor Michel e... Aí eu falei, puxa, quer saber, meu pai é concursado, aquela vida instável da advocacia, uns meses maiores, uns menores, assim, de volume financeiro. Aí eu falei, eu já estava dando aula para o pessoal da OAB, dando aula para concurso. Eu dava aula num cursinho aqui em São Paulo, né, para concurso público preparatório. E aí sempre tem aquelas perguntas, poxa, mas como é que você quer ensinar a passar se você nunca passou? Aí começou essa provocação, eu falei, poxa, eu consigo fazer, eu consigo passar. Aí eu comecei a pensar nisso, mais forte assim, poxa, vou mudar minha vida totalmente. Depois de 10 anos de advocacia, vou enveredar pelo lado dos concursos. Mas foi uma provocação minha, assim, eu acho que eu consigo. Vou lá, vou tentar e vou fazer para poder falar para todo mundo, ó, passei. E aí comecei a fazer o concurso, comecei a estudar junto. Foi muito difícil, trabalhar e estudar é muito difícil, mas consegui me organizar. E foi assim que acabei indo para o lado do concurso. E também retomar um velho sonho, quando você entra na faculdade assim, te perguntam o que você quer ser quando se formar. Eu tinha um plano e esse plano eu abandonei por causa do estágio, que foi a mosquinha que me picou para ir para a advocacia. Mas aí depois de uns anos você vê... E aí aquele sonho começa a voltar. Embora eu já estivesse com a vida mais estável na advocacia, eu falei, poxa, por que não retomar aquele sonho daquele estudante que entrou na faculdade e retomar e conseguir realizar esse sonho? E aí voltei para os concursos. Bacana. E ficou curiosidade aqui. Durante a faculdade, quando você entrou na faculdade pensando nos concursos, você queria prestar concurso para quê? Você tinha uma noção? Então, Michel, o meu pai ele é promotor de justiça. Então eu vi isso e falei, isso eu não quero fazer da minha vida. Isso eu não quero.
Aí eu vi ele com muito trabalho e tudo mais, aí eu falei, poxa, eu quero ser juiz, eu acho que eu tenho perfil para magistratura. E comecei a estudar para magistratura. Até o 3º ano da faculdade eu já estudava para o concurso da magistratura. Mas aí entrei num grande escritório de advocacia, me apaixonei por aquilo, aí vem aquelas séries, os suítes, aí você se imagina como aquele advogado, né, nível nacional, internacional, e acabou brilhando os meus olhos essa ideia da advocacia de cada dia estar num lugar, de sair daquele funcionalismo público, daquele negócio engessado, aquela burocracia, e acabei deixando um pouco de lado. Mas aí retomei. Só que nessa retomada dos estudos, eu percebi nesses meus anos de advocacia que talvez o meu perfil não fosse de magistratura, fosse para a carreira de delegado de polícia. Então eu foquei os meus estudos para essa carreira de delegado de polícia. Fiz concurso no Brasil inteiro, tomei bomba na maioria dos que eu prestei, mas aí eu consegui algumas aprovações, né? E isso foi muito bacana. Mas hoje eu sou analista jurídico do Ministério Público, né? Eu acabei passando nesse concurso, assumi, enquanto eu estou aguardando agora a nomeação para delegado de polícia. Oh, bacana, cara. Legal, hein? Mudanças, né? Começou na magistratura, foi para advocacia, aí agora eu caí para delegado. E é engraçado, é interessante que muitas vezes a gente mira no concurso e não é aquele concurso que a gente... Às vezes é o concurso dos sonhos, eu quero aquele concurso. Só que você mira nele e às vezes você acaba acertando algum outro e às vezes você acha algum outro que, pô, caramba, vim parar aqui, mas é legal, tô gostando e... Mas é o que todo mundo fala, né? Tem aquela ideia do concurso de escada, né, de você precisar resolver sua vida ali financeiramente para depois ir para o concurso dos seus sonhos. Eu nunca vi isso como concurso de escada. Eu vi lá a oportunidade, abriu o edital para analista jurídico do Ministério Público, a prova era em Santos mesmo, onde eu morava, na esquina de casa. Eu falei, poxa, por que não? Né? Por que não? Já são matérias mais ou menos iguais às que eu estudava, por que não fazer? Fiz, acabei passando, mas não abri mão de continuar estudando para o concurso de delegado, e aí acabei atingindo agora, né? E muito bem, tive uma classificação bem legal nesse concurso agora de delegado de polícia. Então tá prestes a assumir já mesmo. Já. Estou só aguardando o governador nomear. E nessa sua estrada aí, nesse período seu aí, o que você teve de maior dificuldade nesse período de estudos, assim, quando você saiu da carreira jurídica e que você resolveu falar, agora eu vou estudar? Qual foi a sua maior dificuldade nesse período? Eu acho que é a dificuldade que todo mundo enfrenta. É difícil o começo. É difícil você se organizar para estudar, você entender como funciona o estudo para concurso, que é muito diferente, né? Eu conversava com o Michel lá nos bancos dos professores sobre as vidas, sobre os estudos, e eu já estava no mestrado. É muito diferente o estudo que se faz para o mestrado, para um doutorado, de um estudo para concurso público. É diferente os níveis de estudo, as formas de se estudar. E eu tive muita dificuldade no começo. Bati cabeça, questão de metodologia, como que você organiza aquela quantidade de matérias para colocar num cronograma para você cumprir, bater as metas, como que você sai de uma porcentagem de primeira fase de acertos para você começar a ter um desempenho que te dê uma confiança de que você vai passar numa primeira fase, depois adaptar o estudo para a segunda fase, depois uma fase oral. Eu tive muita dificuldade na montagem desse cronograma, na montagem dessa forma de estudar. E esse foi a minha principal dificuldade. Eu tenho em mente assim, que eu demorei uns 8 meses para aprender a estudar para concurso, porque eu estudava errado. Eu queria fazer para o concurso público o estudo que eu fazia como advogado para os meus processos, para as minhas aulas, mas são coisas diferentes. Tive que aprender a estudar para concurso. Esse foi a primeira grande dificuldade. E a segunda grande dificuldade é a questão da mentalidade. Né? A mentalidade é uma coisa para o concurseiro que é indispensável, porque todo mundo tem os seus dragões, todo mundo tem as suas dificuldades. Tem gente que tem filhos e estuda para concurso, tem gente que precisa trabalhar em 2 empregos e estudar para concurso, tem gente que tem problema de saúde, que está com a familiar com problema de saúde e tem que enfrentar isso para estudar. O meu problema era tempo. Eu precisava trabalhar, eu advogava, eu dava aula e tinha que arrumar um tempo para estudar. Muitas vezes você se pega e fala, não dá tempo. Poxa, eu acordo muito cedo, advogo, dou aula de noite, que hora que eu vou estudar?
É aquela questão de você falar, dá, é possível, eu consigo, eu quero, e aí você se organiza. Acorda uma hora mais cedo, faz o seu horário ali das 5 da manhã, né? Eu sou desse time das 5. 5 da manhã acorda, 5h30 está estudando, estuda até ali 8h30, vai para o trabalho às 9h, e aí vai. Se sobrar um tempinho durante o dia, estuda também. E as abdicações, né? É difícil, né? Você virar para namorada e falar, puxa, olha, fim de semana não vai dar para sair. Ah, mas quero viajar, tá todo mundo na praia, solzão, não sei o quê. Não dá, preciso fazer minhas 6, 8 horas de estudo. Já que eu não tenho as 8 horas de estudo para fazer, 6 horas de estudo para fazer durante a semana, sábado, domingo e feriado, tem que fazer 6, 7 horas de estudo para dar aquela compensada. E é uma questão de anos, né? Não é uma questão que você vai resolver ali em 6 meses, 7 meses. Então é um planejamento para 2, 3 anos, 4 anos. E esse monte de não que você fala nesse caminho, amigo se afasta, né? Se afastaram meus amigos. Muitos não entenderam, falam, pô, você vinha jogar bola todo fim de semana, agora você não tá mais vindo, nem chama mais, nem me chamam para aniversário, não recebo mais convite de aniversário, de casamento, para sair. A namorada desistiu de falar, olha, vamos sair? Não, não dá para sair. O sair é sábado à noite, depois de estudar e muito cansado. Então tem essas coisas, são os perrengues do concurseiro. Eu enfrentei isso, mas eu acho que isso é quase que todos passaram por isso, né? Não tem como fugir disso. Nós já vamos chegar aqui, você tocou um ponto importante, que são os métodos de estudo, estudar diferente. Isso é assim, para nós aqui é muito claro, nós que já passamos nos nossos bate-papos aqui, só que eu não queria deixar um tema fugir, que é muito importante, que você tocou nele. Nós percebemos aqui, nossa audiência no geral, uma dificuldade pela decisão do concurso. Largar aquilo que às vezes nem certo está dando, Sim. Que é a profissão que você tem, aquele projeto que você estava vivendo lá atrás, botar um muro no meio daquilo e falar, daqui para frente a minha história é outra, eu vou estudar para concurso. As pessoas têm muita dificuldade de resetar e recomeçar. É difícil. Imagino para você, porque eu lembro de você advogado, você é um bom advogado. Sim. Você dava aula, era advogado, tinha um escritório. Cara, não estava dando errado a sua vida. Não, até mesmo porque você nem mesmo. trabalhava para ninguém, que enchia seu saco, você não tinha um chefe aí mandando você fazer idiotices, Sim. que é coisa da iniciativa privada que a gente sabe que atormenta muita gente. Cara, assim, de tudo que aconteceu, o que você acha que conseguiu fazer você falar, não, eu vou recomeçar agora pelo meio do concurso? Porque essa decisão era muito difícil, a gente fica pegado lá atrás. Como é que você conseguiu desapegar disso? Michel, é sonho. Não tem outra palavra. É uma questão de sonho. Se você tem um sonho e o pessoal costuma falar, mas eu estou muito velho, vou começar a estudar com 35, com 36 anos. Você vai ter 4 anos a mais daqui a 4 anos, do mesmo jeito. Por que você não dedica os próximos 4 anos da sua vida para uma coisa que é o seu sonho? Tem gente que entra na faculdade de Direito já com um sonho. Tem gente que fala, nossa, eu quero ser juiz. Primeiro ano da faculdade, só que aí a faculdade é tão difícil, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, ele vai se sentindo incapaz. Não, eu não consigo. Aí começam a vir os problemas, começam a vir os trabalhos e aquele sonho fica adormecido. Mas não, isso daí é uma questão de você conseguir se organizar na sua vida. É você falar, eu tenho um sonho e eu vou fazer de tudo por isso. Tanto que eu tenho, assim, eu sou muito severo com isso. Eu tenho muitos alunos, eu também tem muita gente que me pede ajuda de como estudar, a forma de estudar. Eu li um livro que é o Oração aos Moços, do Rui Barbosa. É o discurso que ele fez para a turma de Direito da São Francisco, eu não me lembro o ano, né? Mas é a oração que ele fez como paraninfo. E tem um trecho que eu tenho grifado e eu imprimi e coloquei num papel que eu leio sempre. Você não pode deixar a principal coisa do seu dia para fazer de noite. Se você colocar na sua cabeça o seu sonho, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser procurador, delegado, você não vai fazer isso às 11 horas da noite. Você não vai deixar para estudar quando o seu corpo está cansado, quando a sua mente está cansada, depois de um dia de trabalho, que você forçou seu cérebro, depois de ter feito academia, que você está com o corpo cansado. Aí você vai se dedicar para o seu sonho. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Isso é uma percepção minha. Mas eu prefiro errar com o Rui Barbosa e com diversos CEOs do mundo aí, que eu fui estudar a vida. Se você for estudar os principais bilionários do país, as principais coisas que eles fazem é no primeiro horário do dia. Acordou, tomou banho, faz uma meditação, faz ali uma oração
e começa. Qual é a principal coisa do seu dia? É o seu sonho? É estudar para concurso? Então você vai ficar ali 3, 4 horas estudando. Depois você vai trabalhar, depois você vai malhar, se der tempo, depois você faz outra coisa. Mas perseguir o sonho é a decisão. É isso que é o muro. O dia que você fala, eu quero, eu consigo e eu vou fazer, aí é o dia que você toma essas decisões, que é muito difícil. É difícil você falar, mãe, seu aniversário é só um abraço, um beijo, feliz aniversário, voltar para o quarto e estudar. Virar para o seu amigo e falar, olha, não vou poder ir na sua festa de aniversário hoje, mas estou te desejando de coração um feliz aniversário e vou estudar. Carnavalzão, todos seus amigos, pô, vamos viajar, alugamos casa, festa, não sei o quê. Obrigado, esse ano eu vou passar estudando. Isso é difícil, mas é aquela questão. Você vai perseguir seu sonho? É isso que você quer? Você está preparado para isso? Se você tiver, vai em frente. Isso aí. Não, show de bola. Outra dúvida que eu tenho aqui. Nesse período que você começou, foi difícil você conseguir material ou assim, você já tinha em mente o tipo de material que você ia utilizar nos seus estudos? Já estava mais direcionado? Essa parte é muito difícil, porque foi os primeiros meses que eu errei. Eu tinha em mente que eu ia fazer o mesmo estudo que eu fiz durante a faculdade. Durante a faculdade eu fui nos livros clássicos, estudei pelo Washington de Barros, Direito Civil, peguei lá Kleber Masson, os 3 volumes de Direito Penal para fazer esse estudo durante a faculdade, e estudei administrativo pelo Eli Lopes Meirelles, né? E no concurso público não dá. Né? São obras fantásticas? São, mas você precisa ganhar tempo no concurso público. Então você precisa de algo mais direcionado. Né? Eu costumo dizer, para a primeira fase não tem segredo. Primeira fase é lei seca. Você tem que dominar a lei seca. Você tem que ler todos os dias. Aquilo é a sua obrigação. Você precisa, numa segunda fase, da doutrina e da jurisprudência. Doutrina, você tem que ver qual é a matéria do seu concurso. O meu concurso era delegado. Delegado, as matérias principais são penal, processo penal. Então, isso você precisa estudar mais a fundo. Agora, o administrativo não cai com tanta profundidade quanto cai num concurso de procurador. Então, você tem que saber fazer essas distinções. Então, eu consegui estudar num material um pouco mais superficial, administrativo. Né? Então, essas questões você vai adaptando. Eu demorei muito, os meus primeiros 8 meses, porque eu queria todas as matérias, estudar com a mesma profundidade, estudar com esses livros clássicos, com essas doutrinas, e para o concurso público eu acho que isso não tem mais espaço hoje em dia. A sua concorrência, ela vai... O concurso público precisa de revisão, coisa rápida. Você precisa dominar um assunto até um determinado ponto e revisar aquilo, revisar. Eu trouxe até os meus materiais aqui de estudo depois para mostrar aqui, não sei se pega a câmera, mas para ver, por exemplo, a prova oral de delegado de polícia aqui de São Paulo, a matéria que mais reprova é direitos humanos. E eu nunca fiz um estudo profundo de direitos humanos. E eu cheguei desesperado para a prova oral, eu falei, se eu for reprovado, vai ser aqui. Então aqui eu preciso forçar. Eu tive um lapso de tempo de 1 ano entre a aprovação da segunda fase até a prova oral. Eu falei, eu vou estudar direitos humanos todos os dias. Meu livro de direitos humanos, eu li ele 11 vezes. De capa a capa, 11 vezes. Fora as coisas extras que eu estudei de direitos humanos, questões, e eu tenho as anotações, os dias que eu li cada capítulo e tudo mais. Eu fazia esse tipo de anotação, porque eu falei, eu não posso ter erro aqui. Então aqui eu direcionei todo o meu foco. Então eu estudava sempre direitos humanos e uma outra matéria. Porque eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era aqui. E tive uma nota máxima na prova oral de direitos humanos da Polícia Civil de São Paulo. Então é uma questão de estratégia, mas a minha dificuldade inicial foi essa, de pegar ali o começo e direcionar os estudos. Aí depois eu aprendi, tem os PDFs, né? Você tem os PDFs de cada matéria, um monte de cursinho, mas o que eu fiz mesmo, eu testei várias metodologias. Posso até falar as que fracassaram aqui, se vocês tiverem interesse, claro. Mas a que funcionou para mim foi juntar tudo num único material. Então eu peguei lá no site do Planalto a lei seca, Código Penal, salvei no arquivo do Word. E além dessa lei seca, fiz uma questão, pegava essa questão, falei, poxa, essa questão é legal, o raciocínio dela é legal. Você pega essa questão, copia, coloca ela ali dentro da sua lei seca. Lê uma jurisprudência, crime continuado, né? Sei lá, artigo 71 lá do Código Penal. Pega essa jurisprudência, coloca ela
copia dentro do seu material lá da lei seca. Então você vai encorpando aquela sua lei seca. Ela começa a ficar com questões, com jurisprudência, uma parte de doutrina que você não saiba muito bem ou que é mais cobrado no concurso. Lembro aqui de cabeça, concurso de pessoas no direito penal, tem um monte de teoria. Então aquilo eu peguei, fiz um resumo dos livros, coloquei dentro da minha lei seca. Então, toda vez que eu ia revisar a lei seca, eu já revisava com essas jurisprudências que eu incluí, com essa doutrina que eu incluí, com as questões que eu incluí, e eu acho que o principal é você mapear a lei seca. De tantas questões que você acaba fazendo, eu ia anotando alternativa por alternativa qual era o artigo cobrado. Então, eu pegava uma questão. Teve agora a Polícia Civil de Pernambuco, 2024. Uma questão tem 5 alternativas. Alternativa A cobrou o artigo 70 do Código Penal. Eu ia lá no artigo 70 e colocava Polícia Civil de Pernambuco 2024 e entre parênteses a banca. Para eu saber qual é o artigo que a banca está cobrando, qual é o artigo que está mais cobrado. Então, na minha lei seca, no final desses 2 anos e meio de preparação, eu sabia quais eram os artigos que caíram em todas as provas de delegado, de promotor, de juiz, e eu ia fazendo esse mapeamento na minha lei seca. Foi esse o material que eu criei, que eu fiz, né? E aí ele é uma junção de tudo. Certo. De lei seca, de um pouco de doutrina, de um pouco de questão, mas é difícil você chegar nisso, nessa organização. Não foi fácil, não. Essa parte que você comentou agora me remeteu a um momento que nós vivemos juntos. Nós demos aulas juntos numa universidade no Guarujá, na cidade do Guarujá, né, onde Sim. eu trabalho, você, de certa forma, também convive lá. E para mim foi um laboratório da aula ali, no que diz respeito ao quê? Antes eu dava aula na PUC, como professor assistente. Sim. É um outro perfil de aluno, é uma outra perfil de instituição. Os alunos ali, de certa forma, sabem como estudar para aquele momento da vida deles. Depois eu passei a ser professor assistente na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco também. Outro perfil de aluno idêntico da PUC, Sim. sabe lidar com os estudos, sabe se reconstruir. Mas naquela universidade que nós demos aula no Guarujá, eu percebia que os alunos tinham mais a minha origem. Eles precisavam entender que o jeito de estudar é diferente. E muitas vezes o aluno passa pelos 5 anos de faculdade de Direito sem saber estudar, passa para passar na OAB, passa na OAB, passa para passar no concurso. Por quê? Às vezes nem o cara não está se esforçando. O cara está estudando errado. E eu lembro que naquela época, eu montei lá uma apostila que eu falava para os alunos. Falava, quem estudar isso aqui que eu escrevi vai tirar 10 da minha prova. Não porque eu copiei as perguntas, não. Cara, eu percebi que tinha cara que pegava DP em todas as matérias, mas na minha ele tirou 9, tirou 10. Eu falei, cara, esse material que eu construí é bom. E aí, claro, acabei saindo da universidade, dando aula na estratégia, aquele material engajou, e aí eu me fiz depois na internet, mas começou na UNAERP. Naquela universidade que nós dávamos aula. Porque eu percebi o que muita gente não percebe, que o método de estudo é que salva. E aí você falou isso muito bem aqui, de uma maneira um pouco diferente, cara. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você percebeu que o jeito de estudar é que ia te levar para o seu sucesso. Porque só o esforço de estar estudando todo dia sozinho não resolve. Você percebeu mudanças de rotas suas de estudos ao longo das fases do concurso? Eu nem estou falando ao longo da sua trajetória como concurseiro, porque isso é óbvio. Sim. Mas você, por exemplo, foi lá, estava prestando um concurso para a primeira fase. Você sentiu uma necessidade de estudar de um jeito. Para a segunda fase, essa rota tinha que mudar. Por algo, você sentiu isso? Sim. Michel, eu tenho a mesma percepção que você. Eu acho que as pessoas elas estudam errado. E aí a gente pode falar de métodos aí que levam ao erro. Tem gente que vai por videoaula. Eu não consigo, eu acho que a videoaula é muito importante, mas só a videoaula eu não consigo ver, porque a videoaula é um resumo de vários livros. E aí a pessoa vai anotar, então é um resumo do resumo. Não tem como você ter um material completo só com uma videoaula. A videoaula tem que saber utilizar, tem que ser um complemento. E aí você vê as particularidades. Tem materiais muito bons aí no mercado, né? Quando você consegue essa compilação de jurisprudência, de doutrina, de questões, são materiais muito bons e direcionados para determinadas carreiras. Então, você encontra isso. Mas também é possível de fazer, da própria pessoa fazer. É que tem gente que prefere encurtar o caminho, né? Mas aí você tem metodologias. Tem gente que prefere a videoaula, tem gente que prefere só estudar a lei seca, tem gente que tem o Pomodoro, né? Estuda 30 minutos, para 10, estuda depois mais 30. Eu nunca consegui entender isso, né? Para mim não funciona.
Mas assim, eu errei também. No começo, quando eu estava lá com os livrões, com os clássicos, eu percebi que em 8 meses eu falei, nossa, isso daqui eu vou demorar 10 anos para passar no concurso público. Se eu for ler todos os livros de 700, 800 páginas de cada matéria, eu vou levar um ano e meio para ler tudo, não vou lembrar daquele primeiro capítulo, porque não teve revisão, e aí eu vou demorar quantos anos para passar no concurso? Falei, não, isso aqui tá errado. Eu demorei 3 meses, eu tava acordando todos os dias, cedinho, ia lá. Dia 10 páginas de administrativo, no outro dia 10 páginas de penal. Falei, puta, quando é que eu vou terminar esse livro e quando é que eu vou revisar ele? Não tinha isso, então eu vi que eu estava errando. Demorei 3 meses, foram 3 meses jogados fora assim, da minha preparação. Mas foram necessários para eu perceber, olha, isso aqui não dá. Eu preciso de algo mais fácil. Aí eu comecei a refletir, comecei a pensar. Eu falei, o que é que passa na primeira fase? Para passar na primeira fase é lei seca. Então você não tem como sonegar isso. Você tem que estudar a lei seca. Tem que ler o artigo, mas eu não gosto, dá sono, é entediante. Cara, é a regra do jogo. Não sou eu que faço a prova do concurso. A prova do concurso, você começa a estudar as provas, você começa a fazer questão, você vê que é um copia e cola da lei. O cara troca lá, quem faz a prova, troca uma palavra, 2. Então, você tem que saber jogar o jogo. A primeira fase é a lei seca. 70% de uma prova de primeira fase é lei seca, acho que em qualquer carreira jurídica. Só que a primeira fase não te aprova em nada. Você tem a segunda fase. E você não pode deixar para se preparar só quando passar. Quando você estiver na preparação da primeira fase, você já tem que estar pensando na segunda. E a segunda fase é jurisprudência, é doutrina. Então você precisa de um material para isso, que tenha doutrina, que tenha jurisprudência. E aí você tem que colocar isso dentro do seu estudo. E aí vai a questão de organização. Eu consegui me organizar pelo método que chamam cíclico, né? Estudo cíclico. Porque eu estudei, né, na escola sempre pelo método de tabelinhas. Segunda a sexta, 2 matérias na segunda, 2 matérias na terça, e você não pode falhar, porque se falhar, você arrebentou com o teu cronograma. Eu gostei mais do estudo cíclico, porque o estudo cíclico prevê as falhas. Você cria lá um ciclo de estudos. Tem tais matérias, tais metas. Não pude estudar na quarta-feira, tive um imprevisto, fiquei doente. Não tem problema, na quinta você vai lá e continua o seu estudo cíclico sem pular. Você consegue se adaptar. Você só vai voltar ao início do ciclo quando você terminar todas aquelas metas que você colocou. Então isso para mim já foi um grande divisor de águas. Porque eu estava trabalhando naquela tabelinha da escola. Segunda-feira, matemática, português, na terça, geografia, história. E se você perdeu aquela matéria, você ficou uma semana sem ver aquela matéria. Então, eu fiz essa mudança. Agora, de material mesmo, o que me salvou foram na prova oral. Eu comprei um cursinho, né, que me deu como material as questões do último concurso. E isso, para mim, foi de fundamental importância. Ver como a banca cobrava as questões de todas as matérias. Da primeira fase e para a segunda, o PDF ali com a matéria mais reduzida, né, com conceitos, você tem ali os conceitos. Eu gosto muito do visual, tabelinhas. Nossa, como eu adorava pegar um livro de tabelinhas, né? Eu encontrei um livro de Direito Penal, que é Direito Penal em Tabelas. Nossa, divide por tabela. A partir daquele livro eu comecei a tabelar tudo. Todas as matérias. Eu falei, nossa, isso daqui é uma mina de ouro, porque você consegue visualizar, e comecei a acrescentar desenhos, né? Para a carreira de delegado que você passou, tem medicina legal. Pô, não tem como estudar medicina legal sem você visualizar. Então eu começava a procurar no Google fotos das lesões que se fala lá. Então eu copiava, colocava no meu material para quando for estudar, ter lá a imagem, vir na cabeça aquela imagem que você pesquisou. Então, você vai criando esse material. Mas o material faz toda a diferença na preparação de concurso. E outra coisa, nisso tudo que você falou, uma coisa que eu acho bem bacana, a gente até comenta isso aqui, né, Michael? Você se conhecer. E o que você falou nesses 3 meses aí, batendo cabeça ali e tal, acho que você foi se conhecendo, sabendo o que funciona melhor, o que não funciona. Igual você falou aqui agora pra gente da tabela. Você viu aquilo ali, uma mina de ouro, porque você falou, cara, ali... E quando a gente entende esse tipo de coisa, que você tá estudando, que você sabe o que funciona pra você, o que não funciona, e você começa a organizar, isso fica muito mais fácil, né? E é bacana, que você falou que você conseguiu
descobrir isso logo, né? Consegui. Nossa, quando eu percebi que você tem aqueles organograma, né, que chama, que você coloca o assunto, aí você vai descendo setinha pra cá, isso organiza na sua cabeça, isso sistematiza e você consegue visualizar de forma rápida toda a matéria. Então eu comecei a fazer em civil, a Maria Helena Diniz coloca no livro dela esses quadrinhos ao final de cada capítulo. Você tem alguns materiais, logo no começo da matéria já tem esse quadrinho. Para mim foi imprescindível essa organização. Eu me lembro de livro de constitucional. Eu peguei os quadrinhos, né, para facilitar ali esses resumos do Dirley, ao final de cada capítulo ele tem, agora não me lembro o nome, mas é Dirley Cunha, né? Dirley Cunha, da Natália Masson, também os livros dela têm esse quadrinho e são muito bons em constitucional. Em penal eu peguei do Direito Penal em Tabelas, e aí você vai fazendo um compilado disso, porque é importante você ter sistematizado os assuntos, né? Quando você fala um determinado assunto de qualquer área, você pega lá direito administrativo, agentes públicos, você precisa ter na sua cabeça, assim, rapidamente as divisões que existem, né? Agente de fato, agente funcionário público, comissão, você precisa saber tudo isso daí, você precisa colocar ali, sistematizar, porque é importante, numa segunda fase, quando caem essas questões, você precisa rapidamente organizar o seu pensamento para poder começar a escrever, porque tempo também é verificado no concurso. Então você precisa ter respostas rápidas, e isso tudo você faz por assimilação. Esses quadrinhos me ajudaram muito. Bacana. O Rogério falou do se conhecer, eu vou pegar o gancho e falar algo relacionado a isso, perguntar algo relacionado a isso. Todo mundo, quando começa a estudar para concurso público, tem um ponto de partida. E o ponto de partida de ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que tiveram uma boa educação de base, sim, tem pessoas que não tiveram tanto acesso à educação de qualidade, e a educação de base tem algumas deficiências. Eu cito como exemplo, um mentorando meu esses dias aí, eu estava analisando junto com ele o material, falei, cara, você precisa dar uma olhada, revisar a crase. Ele, não, mas essa matéria não está no edital do concurso, não cai português. Eu falei, não, mas você não está entendendo. É para você escrever melhor. Sim. Por quê? Muitas vezes a gente tem que ir além do edital. Sim. E eu, além do edital, decorre, não é nada humilhante isso, decorre de que todo mundo tem uma deficiência. Eu tive as minhas da escola pública, tive as minhas deficiências, até hoje eu tenho um monte de limitações. Você lembra de alguma, não precisa ser deficiência de base, sim, mas alguma limitação que você teve durante a preparação, que você teve que romper esse obstáculo? Olha... E aí, claro, mudou seu ponto de partida, né? Seu ponto de partida. O que eu falo, Michel, eu vou sair até um pouco do concurso, mas é que isso ajudou no concurso. Ajudou na minha vida. Eu tinha uma crença de que eu sabia tudo. Eu fiz uma baita de uma faculdade e eu falei, nossa, eu sinto que eu sei tudo. O professor fala comigo, eu já sei o assunto. Quando eu corrigia professores durante a graduação, eu estava num nível assim, eu terminei num nível da faculdade muito alto, e eu falei, nossa, eu sei tudo. E eu via no meu estágio que eu já sabia discutir, eu no 4º ano da faculdade, eu já sabia trabalhar um processo do começo ao fim. E aquilo me deixou num pedestal. E aí eu fui para uma especialização em direito penal. E eu falei, nossa, tudo que estão falando aqui eu já sei. Eu falei, puta, acho que ninguém... Desculpa, né? Acho que ninguém vai me surpreender mais. Aí eu fui para o mestrado, né? Fui fazer o mestrado na PUC. Aquilo foi maravilhoso para mim. Mas foi um balde de água fria, assim. Me colocaram no meu devido lugar. Eu conheci pessoas que eu acho que se eu estudar todos os dias da minha vida, até o final dela, eu não consigo atingir o nível intelectual que essas pessoas tiveram. E eu tinha uma falha, uma deficiência em filosofia. Não sabia nada de filosofia. Não conseguia entender, não conseguia ler um livro, era muito difícil as palavras. E eu tive um orientador que me puxou para esse lado de teoria geral do direito, em filosofia. E isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu consigo hoje encaixar a filosofia em qualquer discussão, nas minhas respostas dos concursos dissertativas, nas respostas orais, e pesa isso, né? Quando você pega lá um candidato que te perguntam e todo mundo responde a mesma coisa, para a mesma pergunta, e vem alguém e coloca
né, um ponto filosófico ali dentro da resposta, ressalta. Acho que por isso que eu tive aí uma nota tão alta, né? Eu terminei o concurso em 3º lugar aqui da Polícia Civil de São Paulo. Eu acho que foi por muito disso. Eu tento colocar esse diferencial, porque eu sei que chama atenção. E aí eu tive que vencer isso. Só que eu venci isso durante o mestrado. Eu não fiz isso durante o concurso público, mas isso com certeza me ajudou. Dentro do que você falou de buscar algo fora, né? Eu acho que a filosofia foi a coisa fora do direito assim que ajudou na minha vida, na minha profissão como professor, na minha profissão como advogado, durante o meu estudo para concurso. Porque quando você cai ali no concurso público e vai estudar constitucional, aquela parte hermenêutica, isso daí também tem a ver com a filosofia do direito. O quanto de filosofia do direito, eu fui prestar uma prova no Espírito Santo. A questão da segunda fase de delegado do Espírito Santo era pura filosofia. Procedimentalismo, substancialismo, caía também uma questão lá meio de Habermas e... Sem estudar, eu nunca vi aquilo no direito, eu vi aquilo estudando filosofia no mestrado. Então, essas coisas me ajudaram muito e eu pretendo, mesmo agora depois de concursado, sempre estar estudando filosofia. Eu acho que é algo que todos deveriam ter, que ajuda demais, assim, é importantíssimo. No Espírito Santo você prestou uma primeira fase que o concurso foi anulado depois, né? Eu cheguei na 3ª fase, fui para a fase oral e terminaram de anular o concurso da fase oral. Aí como é que foi isso? Conta para nós aqui, para nossa audiência. Então, você está ali se preparando... Chegou no oral... Vocês são privilegiados porque vocês estão em concursos públicos que não dão problema, né? Porque o que eu escolhi, a carreira de delegado, sempre dá problema. A exceção é não dar problema. Veja só, eu comecei o meu concurso fazendo Polícia Civil do Espírito Santo 2019. Passa a primeira fase, passa a segunda fase, somos só 73 aprovados, estudando para a prova oral, vem a notícia. Concurso anulado. Como assim anulado? Os gastos da primeira fase, os gastos da segunda, a expectativa que foi criada, anulado. Fundamento: vício na dispensa da licitação, no começo do concurso. Pô, não é possível, não é possível. Aí virei a página, falei, quer saber? Virei a página, os colegas judicializaram, mas está até hoje, não teve resposta, não sei o que deu lá, mas ninguém ganhou. Vim prestar concurso de delegado Paraná durante a pandemia. Os concursos policiais durante a pandemia eram permitidos, né? Segurança pública estava dentro das exceções. Eu sempre acordava às 5 horas da manhã. A prova era às 9 da manhã, eu acordava às 5 para poder estudar até às 9. Eu sempre acreditei que é uma coisa que a minha avó falava: você está numa guerra, então você vai lutar até o último minuto. Então eu acordava às 5 da manhã para lutar até o último minuto, para ter essa memória de curto prazo antes da prova para poder fazer. Então eu acordava às 5 horas da manhã para ir na matéria que eu menos gostava, que eu menos tinha afinidade, para dar uma última revisada, para chegar, abrir a prova e responder. Aquela memória de curto prazo. Acordei 5 horas da manhã, tomei café, subindo para o quarto para começar a fazer essa minha revisão, vem a notícia: concurso público cancelado na Polícia Civil do Paraná. Aí cancelaram a prova na manhã da prova. Eu no hotel, gasto com hotel, gasto com passagem, tudo, aquela decepção de novo. Depois disso, eu fui prestar delegado Rio de Janeiro. Cheguei para delegado do Rio de Janeiro, uma chuva torrencial no prédio da faculdade que eu estava fazendo prova. Desabou o teto. Caramba. Os alunos que estavam fazendo nessa sala saíram e... Bom, já tinha cancelado a prova estava cancelada para todo mundo. Seguraram a gente lá na prova, lá fazendo. Eu continuei fazendo a prova por umas 2 horas depois do concurso ter sido cancelado. Então passei por esses perrenguezinhos aqui. Mas assim, faz parte. Né, o concurso, eu não prestei a prova, que foi, acho que da Bahia, que parece que o transportador da prova foi fazer
mudança de um amigo junto com as provas, mudou a rota e a polícia interceptou, né? Então, essa eu não fui fazer. Mas concurso policial tem dessas coisas. Dá problema, dá muito problema. A gente até costuma brincar que concurso policial sem problema é exceção. Mas esse meu de São Paulo não deu nenhum problema, pelo menos até agora. O concurso está homologado, a gente está só aguardando a nomeação. Mas esse próximo já deu. Depois do meu concurso, que foi 2022, em 2023 teve um novo concurso agora para delegado de São Paulo, que está tendo, tá acontecendo as fases. Eles eliminaram a cláusula de barreira e teve um monte de questão que está sendo judicializado. O concurso já está com mais de 50 ações judicializando o concurso. Gente que foi excluído por causa dos trajes forenses, né? Aqui em São Paulo, os concursos têm isso e a polícia adota isso ainda. Eu tive que fazer prova de terno na primeira fase e eles exigiram isso. E deixaram o pessoal fazer a prova agora. Então o pessoal foi fazer a prova de calça jeans, deixaram fazer e aí depois saiu lá o resultado, eliminado. Eliminado por descumprimento do requisito traje forense. Então está todo mundo judicializando porque não foi notificado, deixaram fazer a prova. Teve gente que fez de calça jeans e não foi eliminado, teve gente que fez de calça jeans e foi eliminado, fere isonomia, então está uma baita discussão. Tá tendo problema aqui no concurso de São Paulo, de novo. Mas o meu, por enquanto, está ileso. Mas é impressionante essa coisa dos caras exigirem traje forense pra você fazer a prova do concurso, né? Eu já acho um absurdo. Ainda mais num caso desse de você exigir e ainda não... Já que você tá exigindo, pô, acompanha o negócio então. E não deixa acontecer isso aí, né? Aí se prejudica uma porrada de gente. Não tem a fiscalização e depois quer exigir. É difícil. Eu, quando prestei MP do Paraná, também tinha que de terno e gravata. Por sorte, toda vez que eu prestei esse concurso lá, tava frio, então dava até que dava uma conta balanceada. Agora, pô, no calorzão aqui de São Paulo, você está em gravata no dia da prova. E é engraçado assim, eu daria crédito, sei lá, numa segunda fase, às vezes você vai fazer uma prova oral. Mas, cara, você vai fazer uma prova objetiva. É uma porrada de gente ali em escola. Você vai em escola que não tem uma estrutura, os caras vão exigir traje, você tem que estar de terno. Bem difícil, mas o calor. Mas é isso, a estrutura. Eu fui fazer a prova numa sala que era com ventilador, num sol de São Paulo absurdo. Eu não me lembro quantos graus, mas estava muito quente. E de terno, gravata, e o ventiladorzinho, teco-teco velho ali, não estava funcionando direito, mas fiz a prova e passei na primeira fase lá. Esse já é o primeiro teste, não de resistência. Já é o primeiro teste de resistência. Não é o teste da prova objetiva, o primeiro de resistência. Mas, tem essas coisas. Pro seu conhecimento, não é só concurso de delegado que acontece, não. Eu lembro que eu prestei concurso para procurador da Fazenda Nacional em 2007. Faz tempo, isso, quase 20 anos, né? 2007. Aí fui aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Uma árvore caiu em cima da escola. Olha. E todo mundo saiu correndo, a gente saiu correndo com a prova. E o concurso é a nível nacional, né? Todas as capitais do Brasil estavam aplicando aquela prova. Por causa de uma árvore num bairro de São Paulo, você anulou o concurso do Brasil inteiro, rapaz. O procurador também sofre. Faz parte. Não, é complicado. Eu queria aproveitar aqui, como você falou que você prestou concurso em vários estados e tudo, tudo sempre para a área de delegado? Sempre. Todos os que eu fui viajar foi para a área de delegado. Eu tomei a decisão de viajar e muita gente me pergunta isso. Quando é que eu começo a viajar para prestar a prova? Tem gente que acha que vale a pena a experiência. Pô, o cara tá cru. Não sabe que o cara não vai passar. Não tá atingindo aqueles níveis de aprovação. E ele vai prestar a prova. Vale a pena a experiência de visitar um outro estado, mas assim, para fins de concurso não vale nada. Pelo menos é a minha visão. Você conhece outro estado, você gasta dinheiro, vai fazer uma viagem, mas tudo bem. Agora, para viajar mesmo, eu quero começar a viajar com intenção de passar. Você precisa estar tirando aí, hoje em dia, na carreira policial, uns 80% de acerto na primeira fase. Quando estiver atingindo esse percentual, por volta desse percentual, aí começa a compensar a viajar. Eu tomei a decisão de viajar para todos os estados, o que abriu e foi compatível, porque tem dessas coisas de os estados fazerem concursos no mesmo dia, né? Então aí você tem que acabar escolhendo um ou outro. Todos os que foram possíveis eu acabei fazendo, e que também eram financeiramente possíveis, porque tiveram concursos que os gastos estavam girando em torno de 5, 6 mil reais para ir fazer uma prova de um fim de semana. Aí, para quem está ali no concurso público com o dinheiro mais contadinho, não dava para fazer assim também, não. É mais complicado mesmo. E provavelmente, com certeza, você enfrentou várias bancas diferentes, né? Várias.
Teve alguma banca assim que você pode falar assim, cara, fazer a prova dessa banca foi uma coisa assim, fugiu totalmente. Poxa, Rogério, todo mundo fala muito mal assim, né? Mal no sentido de ser difícil da VUNESP. Mas eu passei na VUNESP para analista jurídico do Ministério Público e agora para delegado. Então não tive problema com a VUNESP. Mas a banca, eu não tive dificuldade com. Eu não sei nem te falar qual é a diferença de uma banca para outra, porque eu fiz tanta questão e para mim o que era mais importante era saber o artigo que estava sendo cobrado. Então, não o formato da questão. Tem gente que estuda assim, né? Tem gente que fala, acho que a CESP cobra mais lei seca, a VUNESP cobra mais jurisprudência, tem gente que faz esse direcionamento. Eu confesso que não fiz no meu. O que era importante para mim era treinar, e eu gosto do treino difícil. Quanto mais difícil, mais fácil fica na hora que está valendo. Então, eu estava estudando para delegado, mas eu não fazia só questões para delegado. Eu fazia questões para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a magistratura e para delegado. Eu peguei essas 4 carreiras para treinar. Então, quando eu ia fazer uma prova de delegado, eu tinha feito aquele assunto cobrando na VUNESP, cobrando na CESP, cobrando na OCP, cobrando no Instituto Acesso, que foi lá do Espírito Santo. Então, para mim, não surpreendia. Eu não tinha surpresas por causa da banca. Mas, para mim, era muito melhor saber o que todas elas estavam cobrando. Foi um direcionamento que eu escolhi. Eu sei que teve um momento que eu escolhi. Eu falei, eu vou atrás do que cada banca faz e fico refém disso, ou vou atrás do que está todo mundo de um modo geral cobrando. Eu preferi ir no geral, para poder me preparar assim para todos. O que me fez reprovar no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem a particularidade da segunda fase, os examinadores cobrarem posicionamentos pessoais. E eu reprovei justamente numa pergunta que foi cobrado como resposta o posicionamento pessoal do examinador. Então, nos grupos de WhatsApp, né, da gente que aprovou na primeira fase para a segunda, todo mundo falava, já resumiu o livro do fulano, já resumiu os artigos do fulano no site tal, já peguei o Instagram do fulano e resumi todas as postagens dele com as discussões que ele traz jurídica. Eu falava, gente, não dá para fazer um estudo assim, pelo menos para mim era inviável. O tempo que eu tinha, não dava para me dedicar a saber o que o fulano pensava sobre cada um daqueles assuntos. Tinha examinador com 400 artigos. Caramba. Aí eu falei, não dá. Mas teve gente que fez isso. E eu errei, zerei a questão que ele cobrou o posicionamento dele lá, era uma questão de furto de bitcoins, né? Para ele é atípico, mas depois eu vi que é só para ele, né? O STJ não entende assim, mas... Quem que é o STJ, né? O STJ perto do gabarito, né? Oficial da prova. Não, legal. Mas aqui, você comentou agora há pouco que você viajava só para prestar concurso de delegado. Perfeito, mas você passou para analista, não foi viajando, foi dentro do seu estado. Mas então, em algum momento, você conciliou o estudo para 2 carreiras diferentes. Como é que foi isso? Michel, eu nunca desviei o foco. Nunca desviei. O foco é delegado. Dentro de delegado, você tem ali um grupo de matérias que cai para todos os estados. Tem estados que é diferente. Tem estado, por exemplo, acho que agora Santa Catarina, que incluiu o tributário. Só esse estado, me parece, que cobra tributário. Os outros não tem no edital. Então, você vai adaptando de um estado para o outro. O de analista jurídico do MP foi um concurso que ele tem penal, processo penal, direitos humanos, constitucional. Está no grupo das matérias de delegado. Então, não precisei desviar muito esse foco, né? Obviamente que quando eu passei da primeira fase para a segunda, aí eu fui me preparar. Aí eu fiz um cursinho preparatório específico para difusos e coletivos, né? Destrinchei a lei de ação civil pública e tudo mais. Só que aí entra uma coisa que nós que somos concurseiros, a gente sabe que existe. Tem a questão do concurso ser para você, né? Pode estar preparado para o que for, mas se cair aquele ponto do edital que você não leu, que você falou, esse aqui não dá tempo, você vai reprovar. Então, precisa ser um concurso para você. No concurso de analista do Ministério Público, eu digo que foi um concurso feito para mim.
pelo menos para me dar essa segurança. Não é o meu concurso fim, que eu queria, mas era um concurso que alguém lá de cima falou, olha, vai lá, toma que esse daqui vai ser seu. Porque as perguntas da segunda fase, nenhuma delas foi dada no cursinho que eu fiz. O cursinho que eu fiz, nenhum momento abordou nenhuma das questões que caíram lá. Mas as questões que caíram lá, eu me lembro até hoje, foi tema da redação de processo penal. Conexão e continência no processo penal. Da conexão e continência no processo penal. Eu tinha escrito um artigo lá para a faculdade que a gente deu aula exatamente sobre esse tema. Então, veja, foi um estudo que eu fiz anos atrás, que não era para concurso público. Caiu sobre o foro de prerrogativa de função em constitucional. O trabalho de monografia da minha especialização foi exatamente sobre o foro por prerrogativa de função no caso do mensalão. Eu fiz um estudo de caso. Então, essa questão também ganhei assim. Depois caiu uma questão sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil. E isso daí eu tive que abordar também durante a minha especialização para falar disso daí e tal. Aí eu acabei também indo bem nessa questão. Então, assim, tem uma série de coincidências que você acaba levando, né, para a vida. E eu acho que esse concurso do Ministério Público teve essa série de coincidências. Tudo que caiu na segunda fase do concurso foram assuntos que eu já havia na minha vida estudado para alguma outra situação, para alguma outra coisa que eu tenha feito, não necessariamente estudando para concurso público. E esse de São Paulo agora, prova oral, eu me lembro de falar com a minha mãe, com a namorada, com os amigos. Eu falei, olha, gente, eu fiz o que podia. Eu peguei férias, nas férias eu estudei 12 horas para a prova e não consegui esgotar o edital. Aí, quando eu fui para a prova, eu saí de casa muito tranquilo. Eu saí com uma sensação assim de dever cumprido. Eu falei, olha, eu fiz o que dava para fazer. Eu me arrebentei, estudei, estava sem dormir, estudei 12 horas, todos os dias, sem falhar, 30 dias de férias estudando, né, essa quantidade absurda de horas. E aí eu cheguei no dia da prova e falei, não esgotei. Vou fazer o que se o examinador perguntar aquele assunto aquela lei que eu não vi? Aquela lei estadual que você não vê na graduação, que você não vê durante o concurso, é algo muito específico. Então eu falei, se o examinador quiser te derrubar, quiser te reprovar, ele vai reprovar. Então você precisa ter também um pouco de sorte. O concurso precisa ser para você. Você precisa ter contato com algumas coisas. E nesse concurso que eu passei de delegado de polícia de São Paulo, caiu uma questão de direito administrativo. Eu não costumo estudar, e esse foi um erro meu. Eu reprovei na Polícia Civil do Pará de delegado por não estudar as leis estaduais. Que é um erro, porque delegado cobra isso muito, só que eu só fui aprender depois. A pergunta dissertativa de direito administrativo da minha prova de delegado São Paulo, que eu fui aprovado, foi sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo. E eu nunca tinha lido a Lei Orgânica. Eu não estudei para a primeira fase, a segunda fase foi no mesmo dia. Eu não achei que fosse cobrar, né, uma lei estadual. Só que a lei estadual que caiu foi sobre o caso do da Cunha, do delegado da Cunha, que estava para ser exonerado. Quem é o competente para exonerar um delegado de polícia? Essa foi a questão. Eu comecei a responder, aí eu comecei a falar, não, mas isso daqui... Eu li esses dias uma notícia de que o processo do da Cunha está na mesa de não sei quem, que vai ver se vai exonerar ou não vai. Eu respondi pela notícia que eu vi. Não foi pela lei que eu estudei, porque eu não estudei aquela lei naquele momento. Então, eu acho que o concurso tem disso. Você tem que viver o fora do concurso também. Você tem que acompanhar notícias, né? Você não pode só ler as leis. Então, alguma coisa assim sempre vai cair, sempre vai pingar. Nesse meu concurso, pingou essa notícia do da Cunha. No concurso de analista jurídico, pingou essas coisas, coincidências da vida. Um artigo que eu escrevi, a minha monografia da especialização. Então, você sempre tem que estar fazendo algo além dos concursos públicos. Eu acho que essas coincidências, elas acabam vindo, né? Sorte, coincidência, é fruto também de muito trabalho, de muito estudo aí que você vai tendo. É que isso tudo é bagagem que você vai acumulando, né? Exato. A gente sempre fala isso, né? Sim. Às vezes a gente tá, tudo bem, você tá focado em passar no concurso, mas esse processo é um processo onde você tem que aproveitar tudo que tiver... Tudo. Tipo, você tem que ser um radar, né? Tudo que tiver pingando, você, opa, isso me interessa, me interessa.
É por isso que eu falei aqui no começo, eu não acredito nesse, passei em 6 meses. Não, você não passou em 6 meses, você fez 5 anos de faculdade. Esses 5 anos não é ignorado. Tem gente que faz uma boa faculdade, só 9 e 10. Tem gente que faz uma faculdade nota 5 e vai passando ali nas recuperações, né? Então você tem tudo que você vai estudando na vida. Você fez uma especialização, você se aprofundou no assunto, você leu vários assuntos correlatos e isso te marcou. Isso aí fica como uma bagagem sua. Se cair numa segunda fase, você já levou vantagem sobre um cara que nunca estudou aquilo profundamente. Então eu vejo que o estudo, quantos anos você estudou para o concurso? Desde o dia que você entrou na faculdade. Essa é a resposta mais sincera. Do dia que você entrou na faculdade ao dia que você passou no concurso, esse é o período que você estudou, né? E se for mais sincero ainda, é até anterior, como o Michel estava falando. Porque você tem a base. É verdade. A resposta numa segunda fase, a escrita, a dissertativa, isso você não aprendeu na faculdade. Você não aprendeu durante os anos do concurso. Você aprendeu lá no ensino médio, no ensino fundamental, a como escrever, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Errar uma palavrinha ou outra. No concurso do Espírito Santo, perdia ponto por cada erro de português. Limitado até 2 pontos, mas que faz uma diferença absurda, meio ponto. Eu reprovei no Rio de Janeiro por 0,3 pontos. Então são bagagens que você traz da vida, né? A gramática que você aprendeu, tudo que você teve da escola, durante a faculdade, até a aprovação. E nesse período, uma coisa que é legal que você falou, às vezes você está na imersão ali nos estudos. Nesse período, você tinha dificuldade de se desligar? Às vezes em algum momento que você precisava, peraí, agora eu preciso relaxar um pouco. Você conseguia? Eu tive muito disso. Nossa, como é difícil. Tem dia que não, tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. Você tem aí é muito solitário o concurso. Então tem dias que você está ali estudando e você está vendo que você está ali 2 horas lendo um assunto e não está entrando na cabeça. Para. Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo no dia seguinte, renovado. Eu tenho uma coisa com comida, então, quando eu estava nervoso assim, não estava fluindo as coisas, eu pegava e falava, poxa, vamos comer uma comida diferente, vamos comer um lanche, vamos comer uma pizza, né? Vai ver um filme, desestressa, pronto. É um dia, não vai matar teu cronograma. Você não vai ser aprovado ou reprovado porque um dia você estudou menos ou não estudou. Às vezes essas pausas fazem parte. O que eu nunca admiti foram pausas longas, que eu acho que isso quebra. Não, tô de saco cheio do concurso, não tô aguentando mais estudar, vou tirar um mês de férias. Você não volta no mesmo estágio que você estava. É muito tempo para ficar parado. Agora, 1 dia, 2. Eu estudava finais de semana. Tinha final de semana que eu estava muito cansado. Eu falava, não, dá uma pausa. Né? Esse final de semana eu não vou estudar, não vou trabalhar, vou ver TV o dia inteiro e de perna para o ar. Essas pausas me fizeram bem. Agora, longas. Vou pegar um feriado prolongado, vou ficar sem fazer nada. Não. Feriado prolongado era meu momento ali de arrepiar nos estudos e debulhar, como meu pai fala. É isso. Voltando um pouco à sua fala, você falou de algumas situações que você viveu com direitos humanos. Para delegado na segunda fase, você sentiu que precisava focar mais. Para analista, caiu o que você, de certa forma, ali tinha um conhecimento por questões outras. Só que você, assim como eu, você fez mestrado na PUC. Isso. E a PUC é a casa da Flávia Piovesan, que é um grande nome de direitos humanos. Uma pessoa incrível. Aliás, eu tenho uma admiração enorme por aquela professora. Durante o seu mestrado, você chegou em algum momento ter que enfrentar essa disciplina, porque na PUC é comum a gente, em algum momento, ter que lidar com direitos humanos. É uma escola focada para isso, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, por isso que eu digo, me ajudou muito. Essa parte filosófica, a parte de direitos humanos, a minha orientadora, que é a doutora Heloísa Arruda, né? Está aposentada do Ministério Público. Ela participou, ela foi membro da Corte Internacional de Direitos Humanos. Agora eu não me lembro o local que ela foi designada, mas lá é muito forte essa parte de direitos humanos e me ajudou muito. Só que assim, lá é o que eu digo, mestrado é aprofundamento, você aprofunda os temas, isso te ajuda muito, mas o concurso público ele quer saber como funciona o sistema global, os sistemas regionais,
é cobrado muito, que eu assim não vejo muita lógica, mas é cobrado, é a regra do jogo, você se adapta. As convenções, você tem que ler as convenções, saber o que está escrito nas convenções. É um estudo de lei seca das convenções internacionais. É pra você saber que você não vai poder jogar água no preso, na então, cela, né? Quando tem- chegar lá o tem flagrante isso. lá. Então você tem que saber essas coisas, aí dominar alguns conceitos mais básicos. Isso daí é um estudo para concurso. O estudo que a gente fazia lá, principalmente em processo penal, né, que foi a minha área de concentração do mestrado, direitos humanos foi a base de tudo mesmo. Então eu tive assim, foi muito bom para minha evolução como pessoa e como estudante ter contato com esse tipo de assunto. Mas assim, eu costumo dizer que o meu mestrado, embora o diploma saia lá, área de concentração processo penal, foi filosofia. Porque o que eu tive que estudar, correr atrás de filosofia, para mim foram semestres muito importantes, porque sempre com os direitos humanos vinha a parte filosófica. Todos os professores fizeram essa dupla abordagem. Tem a parte dos direitos humanos, mas sempre ligado a algum aspecto de filosofia, dignidade humana, que a dignidade humana é o macro tema lá, né? Mas então tudo isso interligado. Mas o que eu tive que correr atrás mesmo, suar, foi filosofia. Bacana. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, principalmente para a galera que está em casa, porque às vezes essa trajetória, depois de tudo isso aí que você passou, das situações, tem alguma coisa que você pudesse voltar atrás nos seus estudos, na sua preparação, você não faria? E tem alguma coisa que você faria? Tipo assim, isso aqui eu fiz deu muito errado, eu não faria isso de novo. Isso aqui eu fiz deu certo, eu acho que eu tinha que ter começado a fazer isso antes. Olha, eu trouxe, não sei se dá para mostrar, dá para mostrar? Pode pegar. Deixa eu ver que dá para mostrar sim. Os meus erros. Aí sim. Porque assim, você não consegue passar na prova, e acho que para qualquer carreira jurídica hoje, você não passa numa prova se você não dominar lei seca, fizer questões informativos, que são as jurisprudências, né, atuais dos tribunais superiores, e doutrina. Não importa a ordem que você coloque isso, o maior ou menor grau que você vai dar para cada uma desses pilares, mas todos os aprovados que eu conheço em carreira de delegado, de defensoria, de promotor e de juiz, estudaram esses 4 pilares. Em maior ou menor grau, mas não tem como sonegar. É isso que te faz passar. Esse é o feijão com arroz, é isso que você precisa ter. Ah, mas eu gosto só de estudar a doutrina. Não vai dar certo. Você precisa, a doutrina não vai te fazer passar ali, por exemplo, na primeira fase. Você vai demorar muito tempo. Então, esses 4 pilares você tem que dar um jeito de colocar eles junto nos seus estudos. Meu primeiro erro, eu comecei no Vademecum. Peguei um Vademecum, bonitão, gastei uma grana. E aí comecei a anotar. Eu fazia as questões e anotar, como eu falei aqui antes, né? A pergunta tal, cobrou competências na Constituição Federal, artigo lá 23 da Constituição Federal. Eu ia lá na Constituição Federal, artigo 23, e colocava Polícia Civil de São Paulo, de 2018, banca VUNESP. Pronto, ficou marcado. O artigo 23 foi cobrado em 2018 pela VUNESP para o concurso de delegado. Só que eu fiz isso com todas as questões que eu fazia. Então você começa a ter muitas marcações no Vademecum. Depois de um ano, você já está fazendo setinhas, você já está colocando na contracapa do Vademecum, e aí não cabe mais informações. Só que aí eu falei, isso daí é insuficiente. Eu preciso começar a colocar a jurisprudência dentro dos artigos que a jurisprudência está se referindo. Então eu ia lá estudar a jurisprudência. Posso te falar aqui onde? No site Dizer o Direito, que ele comenta, né, os informativos dos tribunais superiores de forma gratuita, né, quem gosta de material. Sim. Então todos os concurseiros que eu conheço de hoje em dia pegam dali a jurisprudência. Os estudos de jurisprudência é dali. Então eu pegava lá, jurisprudência 2023 do STJ, número tal. Jurisprudência sobre competências. Artigo lá 23 da Constituição. Eu estudava aquela jurisprudência, pegava a ementazinha dessa jurisprudência e eu queria colocar dentro do artigo 23 ali, para quando eu fosse ler de novo o artigo 23, eu já tivesse a marcação da prova que cobrou e a jurisprudência nova do STJ.
É quase que um código anotado, Sim. né? E aí, onde que eu vou colocar essa jurisprudência dentro do Vademecum? Eu comecei a fazer essas fichinhas aqui, ó. Ah, legal. Onde que eu mostro aqui? A câmera ali. Comecei a colocar essas fichinhas de cartolina no meio do Vademecum. Aqui, ó. Esse daqui, liberdade religiosa. É constitucional, lei estadual que permite o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana. Informativo STF 2019-935. O que eu fazia? Eu pegava aqui o artigo, né, correspondente, que fala aqui da competência, artigo aqui 24, parágrafo 3º e tal, proteção à liberdade de culto, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, fazia esse artiguinho aqui, ó. Aí, galera, olha só. Deixa aqui na câmera aqui. Aquela cartolina, né? Sim, pegava sim. esses fichamentos de cartolina, aí eu pegava essa ementa, que é do site do Dizer o Direito, imprimia, colava, e aqui eu fazia minhas anotações. É o resumo lá do informativo. E colocava isso aqui dentro do Vademecum. Quando eu fosse ler de novo a lei seca, eu passava pelo artigo e já fazia uma revisão da jurisprudência. Deu certo? Deu certo até 6 meses de estudo, porque depois o Vademecum triplicou de tamanho, né? Não tinha mais onde colocar o Vademecum. Então eu abandonei a fichinha e abandonei o Vademecum. Perdi um tempo, porque aquele material que eu criei eu estava jogando fora. Sim. O que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou imprimir as leis. Aí eu imprimi Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, todas as leis do concurso. Aqui eu trouxe a parte especial do Código Penal. Eu imprimi. Essa daqui é o meu Código Penal impresso, que foi o meu segundo momento de estudo. Aqui tem minhas marcações, ó, a quantidade de vezes que cada artigo era cobrado. E atrás eu colocava das folhas. Por que eu imprimi em folha sulfite? Para ter o lado de trás, para anotar as jurisprudências. Então você vai pegar aqui, olha aqui, a jurisprudência anotada. Então se quiser mostrar, ó, essa daqui era a minha lei seca num segundo momento do meu estudo. Aí, galera, ó, tá aqui, ó. Eu imprimia essa câmera aqui também, que eu acho que aqui... Eu imprimia todas as leis para poder ter o verso da folha sulfite para anotar as jurisprudências. E ter mais espaço para fazer a anotação embaixo do artigo. Só que aí a minha mesa de estudo começou a ficar desse tamanho, de folha sulfite, de lei e tudo mais, e eu falei, não, isso daqui não vai acabar nunca. Aí onde que eu abandonei? Quando eu passei para a segunda fase no Espírito Santo, aí eu fui para o hotel numa sexta-feira, a prova ia ser no domingo, eu falei, poxa, eu preciso levar meu material para revisar. Falei, como é que eu vou colocar tudo isso daqui na mala? E se eu perder, se a mala extraviar no avião? Falei, vou perder 1 ano de estudo. Eu comecei a ficar encucado com aquilo, acabei não levando quase nada para a prova, para revisar. Aí eu falei, não, eu preciso mudar esse método de estudo, isso daí não tá certo e tal, tá ruim, já tá ficando muita coisa, as folhas já começam a despregar e tal. Então, aí eu falei, não, preciso abandonar isso. Aí eu coloquei tudo no computador. Então, isso daí, se tem alguma dica que eu posso passar para alguém, é iniciar os estudos no computador. Eu não gosto de estudar lendo na tela do computador. Não existe opção, porque o mundo está informatizado. Você precisa ganhar tempo, você precisa aprender a ler no computador. Hoje, advogado, é tudo processo eletrônico. Então, tem nuvem, né? Você acessa de onde você estiver. E o principal ganho nessas revisões, né? O pessoal que segue aí os concurseiros do Instagram, que tem esses perfis, né? Os StudyGrants, você vai ver, tem pessoal que está indo fazer agora a prova, a segunda fase de magistratura, é uma mochila de roupa, uma mochila com vademecum, com livro, com não sei o que e tal, você tem que carregar tudo isso junto. Se você tiver tudo numa nuvem, é um computador e acabou, um tablet, um notebook, e isso facilitou muito minha vida. Eu tinha um notebook que viajava comigo e tudo estava na nuvem, num pendrive, e você consegue várias backups, né, para não perder nunca. Sim. E assim, essa é a dica. Eu perdi muito tempo fazendo fichinha, fazendo leis impressas, e comecei a colocar tudo em arquivos no computador. Então hoje todo o meu material de estudo está na nuvem, está num pendrive, e isso foi o que eu fiz. Os livros,
para ganhar tempo, eu não fiz resumo de livro. Tem gente que gosta de resumir, né? Eu até entendo que tem aí uma questão de neurolinguística que você aprende escrevendo e tal, mas eu prefiro a revisão. Quanto mais eu revisar um assunto, para mim, eu fico com aquele assunto mais internalizado. Então, com direitos humanos, o que eu fiz, e aí eu mostro aqui para todo mundo, eu colocava anotações de quantas vezes eu li. Primeiro, a primeira leitura, eu grifo. Grifo quase tudo. Certo. A segunda leitura, eu já vou apagando grifos desnecessários. Na terceira leitura, aí eu já puxo algum assunto, já coloco alguma observação minha. Na quarta leitura, eu já começo a colocar cor. Amarelo é para normal, azul eu usava para exceção, laranja eu usava para destacar um posicionamento diferente, quando, né, tem divergências de doutrinas, e aí comecei a fazer essas marcações. Mas o principal era essa parte aqui, ó. No começo de cada capítulo, eu anotava a quantidade de vezes que eu lia. Aqui, se depois puder, aqui. Esse capítulo eu li ele 9 vezes. Vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil nessa câmera. Não sei se pega. Tá pegando você aqui, ó. Quer ver, ó? Acho que aqui dá pra ver. Aqui em cima, aqui no... Isso. Eu li esse capítulo aí 9 vezes. Caramba. Então E isso daí me dava uma tranquilidade. Eu falava, poxa, eu acho que eu já sei de cabeça, sem precisar olhar, falar na ordem que o autor aqui, o Rafael Barreto, escreveu o livro. Então, e isso me ajudou muito. Na prova oral, pegava o assunto, eu conseguia lembrar a cor que eu grifei, conseguia lembrar a página, se estava no rodapé, se estava no começo da página, eu conseguia lembrar, fotografar mesmo. Então é isso, quando você domina o seu material, eu acho que aí você se torna imbatível, fica muito mais fácil o estudo. Bacana. Se você tivesse feito faculdade de Direito, você tinha feito arquivologia, né? Pra catalogar tudo assim, né? Eu não consegui ter essa organização na minha vez. Criou métodos aí que os caras devem estar quebrando a cabeça pra gente. Tá certo, cada um encontra o seu jeito e você encontrou o seu. Eu errei na revisão. Tem aquele método 7, 2, 7, 14, 28, de você revisar um assunto, colocar numa pastinha e depois você coloca numa outra pastinha. Eu tentei fazer isso, mas depois de uma semana de estudo, você juntando todas as matérias, eu me embananei das pastinhas, não rolou pra mim. Parece que você ia adivinhar o que eu ia perguntar agora. Eu ia falar exatamente isso. A gente sabe que você magra, eu também magro, que o mais difícil não é magrar, é encaixar a dieta. Essa é a parte mais difícil. O estudo para concurso é a mesma coisa. O mais difícil é encaixar a revisão, cara. Como é que você conseguiu encaixar? Porque minimamente uma revisão você fez. Não conheço ninguém que passou em concurso público que faz revisão. Isso aí eu aposto com quem quiser vir aqui e falar, eu nunca fiz revisão e passei. Você fez alguma revisão em algum momento. Como é que você conseguiu encaixar a revisão? Porque essa é a maior dificuldade de todos. A minha revisão era a lei seca. Eu li a lei seca todos os dias. E aí eu ia bombando a minha lei seca. Com desse formato que eu acabei de falar, eu ia colocando as questões que eu fazia, ia colocando a jurisprudência, um ponto ou outro de doutrina eu colocava dentro da minha lei seca. Então, todos os dias de manhã, quando eu acordava e a primeira coisa do meu dia era ler a lei seca, eu lia a lei seca e lia todas essas anotações que eu fazia. Então, isso daí já era uma revisão. A cada vez que eu lia a lei seca, eu revisei a doutrina que eu tive que ler e colocar ali. Eu tive que revisar a questão que eu achei interessante e coloquei ali. Então, eu tinha essa revisão na lei seca. A lei seca que eu li, ela estava sempre com mais informações. E a cada vez que eu lia, eu revisava tudo isso. Esse foi o formato que eu fiz de revisão. Nos livros, né, eu escolhi alguns de matérias que eu tinha maior deficiência, que era de direitos humanos e direito administrativo. Eu fiz nesse formato. Então, eu anotava. É o dia de estudar direitos humanos. Eu pegava e falava, só paro a hora que eu terminar o capítulo. Então, terminei o capítulo, anotei. Na próximo dia que eu for estudar direitos humanos, eu já lia o outro capítulo. E assim, você vai lendo repetidas vezes cada capítulo. Esse foi o formato de revisão. Dizem que também é um formato de revisão, eu não enxergo assim, mas dizem que foi o que eu fiz. As questões. Eu colocava para fazer as questões da matéria que eu li a lei seca, mas não necessariamente sobre aquele assunto que eu li da lei seca. Vou dar um exemplo. Estudei organização do Estado na Constituição. Eu não ia selecionar questões só sobre organização do Estado. Eu selecionava questões de constitucional. Aí lá eu ia pegar uma questão sobre
direito da criança, direito de família lá da Constituição Federal. Pô, eu não li isso aqui. Então é uma forma de você revisar também através da questão que você faz todos os dias. E aí você vai tendo contato com todos esses assuntos. Mas isso, para mim, não era revisão. Tem gente que enxerga isso como revisão, mas eu achava que era o meu momento de questões. Você tem que estar preparado para questões, independente do que você estudou antes ou vai estudar depois. Veio a questão. Você tem que falar, eu sei esse assunto ou não sei, e responde a questão. É isso. De bola. Tem uma outra coisa assim, que eu acho que é básico, igual a gente falou aqui. Queria que você puder destacar alguma dica, alguma coisa. Lógico que você já falou uma série de coisas, mas vamos lá, tem alguma que você acha que aquela refinada assim, que você pode falar, ó, isso aqui, eu acho que de tudo que eu falei aqui, tudo que é importante, mas tem uma coisinha aqui que pode fazer uma diferença no estudo? Tem alguma coisa que você lembre assim? Eu vou falar duas. Assim, o que eu acho essencial é a definição de um objetivo. É o mental. Tem gente que usa a raiva, né? Olha para a conta do banco, tá lá com 20 centavos na conta do banco, quer mudar de vida e coloca isso. Eu conheci muita gente que imprime isso, coloca ali na parede da frente dos seus estudos, para a hora que está desanimando, olha para aquilo e continua. Tem gente que usa raiva. Tem gente que usa o objetivo de vida. Putz, o cara sonhou desde pequeno ser delegado de polícia, ser promotor. O cara coloca ali o símbolo da instituição colada na parede, ou então ali debaixo do vidro da mesa, né? Tem gente que usa aqueles vidros na mesa. É você ter essa meta. Porque se você não tiver um propósito, você fala, eu quero prestar o concurso por causa da estabilidade. É difícil você conseguir manter essa constância. É difícil ninguém passa em 6 meses, ninguém passa em 1 ano. Tem esses pontos fora da curva, tudo bem, mas a média, o pessoal demora 2, 3 anos estudando. Se você não tem um objetivo, algo maior, que te impulsione todos os dias a levantar da cama 5 horas da manhã e estudar, ou então pegar e depois de um dia de trabalho, ao invés de deitar na cama e ligar uma televisão, dormir e falar, não, vou ainda com sono, vou fazer 1 horinha aqui de estudo a mais. Se você não tiver algo maior, um propósito, não dá. É por isso que você tem essas estatísticas de que quem passa em concurso é 1, 2, 3%. Você tem aí milhões prestando concurso no Brasil inteiro para os mais diversos cargos. Só que quem passa é 2, 3% da população, de quem está prestando concurso. Você vai para uma prova que tem 27 mil inscritos, mas que estão efetivamente preparados para passar nessa prova, são ali uns 500, 600. Então, o propósito te leva. O propósito vai te guiar nos dias bons e ruins. Agora, se você não tiver isso muito claro na sua vida, 6 meses você parou. 6 meses você desiste. A primeira dificuldade você desiste. Aquela situação, fui fazer a prova anula, tô descontente, não sei o quê, não é pra mim, vou fazer outra coisa. Não. Tô há 6 meses estudando, não consigo melhorar meu desempenho, desisto. Tô batendo na trave, 1 ano, 2 anos por uma questão, não passo. Não aguento o tranco de ser reprovado tão perto, e aí você não recolher os cacos rapidamente, voltar atrás. É falta de propósito. Então, a primeira dica, assim, acho que é o mais valioso, você quer entrar no mundo do concurso, para 5 minutos da sua vida, do seu dia, e pensa, é o que você quer? Você está disposto de verdade a fazer os sacrifícios? Porque não tem vitória sem sacrifício. Esses dias eu estava vendo o documentário do Michael Phelps. O Michael Phelps falou isso. Ele falou, eu treinei 16 anos para ganhar as minhas 8 medalhas olímpicas. Foram 16 anos que eu fazia porque gostava, sim, mas tinha dia que eu não queria levantar da cama por causa de dores no corpo. Mas eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Eu tinha um propósito de mudar a natação. Essas foram as palavras do Michael Phelps. Eu tinha um propósito de mudar a natação. Esse era o propósito de vida dele. Era por isso que ele acordava todos os dias. Ele não queria uma medalha de ouro. Ele queria bater todos os recordes, pegar todas as medalhas. Se você ver também o documentário do Bolt, ele também tinha essa mesma ideia. Ele treinou, né? Tem aquela famoso meme dele. Eu treinei 4 anos para correr abaixo dos 9 segundos, abaixo dos 10 segundos lá, né? A prova dos 100 metros rasos.
Então, você tem o sacrifício. Te garanto que se você perguntar para concurseiro, não dá tempo de você falar que eu vou pra balada. Não dá. Se acordar às 5 horas da manhã, trabalhar, estudar e de noite você volta pra casa, você tá moído, o cérebro apaga. Então, assim, é propósito. Se você não tiver propósito, no meio do caminho aqui, você cai nas tentações. Você fala, hoje eu vou me dar o luxo de sair, de fazer uma viagem, não sei o quê. Você quebrou toda a rotina, quebrou o estudo e normalmente esse cara é o que não passa. Então, acho que a melhor mensagem que eu podia deixar, assim, do que eu vivenciei nesses anos de concurso é uma mentalidade forte, de foco, de propósito. Se tiver propósito, esse cara ninguém para. Ninguém para um cara que tem um propósito. É isso que eu quero ser, é isso que eu vou ser, e o que for preciso eu vou fazer. Isso daqui é o principal. Então, essa que é assim, o que eu posso deixar de melhor. E é isso, e é foco. E esperar que uma hora vai chegar. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas o que tem propósito, esse cara ninguém para. Chega lá. Minha última pergunta, porque tá dando o seu horário aqui já. Né? E minha última pergunta, e você pretende continuar prestando concurso? Por hora você parou? Michel, eu tenho o sonho de ser delegado, né? Vou entrar na carreira, vou me ambientar. A princípio, para concurso público, parei, né? Pelo menos para delegado, parei. Passei no meu estado. Para concurso de delegado, eu não faço mais. Mas eu não sei se... a minha vida inteira foi de estudos, né? Eu sempre estudei, saí da faculdade, fiz especialização, fiz mestrado, passei no doutorado, mas abri mão para poder continuar estudando para concurso. Então eu não sei se vou continuar passando, eu não fecho as portas. Mas assim, eu não vou deixar de estudar, porque eu sou professor, então vou estar estudando sempre para me manter atualizado, para poder passar isso para os meus alunos. Como eu sou professor também de cursinho, não dá para deixar de fazer essa rotina do concurseiro, né? Obviamente, não vou com o pé no acelerador lá no fundo igual eu estava, vou fazer de forma mais cautelosa, mais tranquila, mas não sei, eu vou ver como vai ser a carreira, vou ver quais são os propósitos de Deus para mim, mas a princípio me aposentei do concurso. Não sei se amanhã saio dessa aposentadoria para pensar aí num concurso de magistratura, de Ministério Público, de Defensoria, mas é que eu acho que me identifiquei no perfil. O meu perfil de delegado, a questão da investigação, eu acho que é o que eu pretendo fazer aí pro resto de vida. Pô, bacana, legal. Tem mais alguma colocação, Michel? Nenhuma. Mais alguma coisa, Salvador, que você gostaria de falar? Alguma coisa que de repente a gente não tocou no assunto? Que você Rogério, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no programa aí de vocês. O Michel, um grande amigo que fiz nos bancos da faculdade. Fico feliz de ver o sucesso que vocês têm alçado aí no YouTube, né, nesses canais de comunicação, Instagram do Michel também sempre bombando. E agradeço muito a oportunidade, eu gosto muito de falar de estudos, de concurso público, perco horas com os meus alunos falando disso, então para mim foi muito prazeroso estar aqui. Peço desculpas por ter demorado para chegar, mas trânsito a gente não tem como prever, né? Hoje estava muito difícil sair lá de Santos para vir para cá, mas chegamos e deu tudo certo. Espero que o pessoal goste aí das coisas que eu falei. Sei que sou um pouco cabeça fechada com algumas coisas e tal, mas é isso. E foco. Foco pro pessoal aí, como o público aqui é de concurseiro. Foco, acredite no seu propósito. E se for errar, erre com os grandes. Meu pai costuma falar isso. Se você for errar, prefira errar com os grandes. Erre com Rui Barbosa, que manda você acordar cedo, antes do sol. Leiam Oração aos Moços. Esse é um livro que todos deveriam ler. Rui Barbosa dizia: nunca o sol me venceu na cama. Ou seja, ele acordava antes do sol todos os dias. Antes de começar a trabalhar, ele já tinha lido 2, 3 jornais, já tinha escrito o artigo dele para o jornal. Então, esse é o momento de estudo. Eu acredito muito nisso. Aquele outro livro, O Milagre da Manhã, também toca nesse ponto. Eu acho que quem está aí querendo estudar para concurso precisa estar com o corpo e a mente tranquila para poder estudar. Então, foquem nisso, tenham um propósito de vida, definam a área que vocês querem e o resto
o resto, o destino se encarrega. Ah, que bom. Salva, eu que agradeço, cara, Valeu. você mais uma vez aqui. Foi bom demais ter você aqui com a gente. E a gente sabe, São Paulo, trânsito, quanto a isso, o importante é que a gente conseguiu bater esse papo aqui, né, Michael? Sim, muito bom, foi muito bom o papo. E passar essas informações para você que está em casa. Olha quanta coisa bacana que o Savoia falou pra gente aqui, que eu espero que seja muito útil para você, que às vezes está na jornada aí. Às vezes a gente sabe, né, quando você está estudando, às vezes você está na correria ali, você dá aquela desanimada, você dá aquela... A gente tem aquela vontade de pisar no freio, de falar, acho que depois eu volto, vou dar um tempinho, vou fazer uma outra coisa aqui. Porque é sempre assim, né? Na hora que aperta, a gente fala, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, aí qualquer coisa eu volto. Mas ele falou aqui essa questão de você ter esse objetivo antes de começar, né? De você focar o quanto isso vai te conduzir e essa direção vai ser muito importante para você chegar no seu objetivo aí e conquistar a sua aprovação. Agradeço então aqui o Savoia. Michael, vamos encerrar esse episódio por hoje. Michael, já dá aquela dica do Telegram lá pra galera de casa, sim, viu? Não esqueçam de nos seguir no canal, nosso canal no Telegram. O link tá aqui embaixo. Todo dia a gente posta alguma coisa lá relacionada com concurso público que tenho certeza que vai ajudar muito a nossa audiência. E você que está assistindo aqui esse episódio. E isso, vai pra lá, assim você ajuda a gente a fortalecer essa comunidade nossa. A nossa comunidade tá crescendo, a gente tá aqui no YouTube, a gente tá no Spotify, tá no Telegram. E a nossa ideia é essa, cada vez mais nessa comunidade a gente colocar conteúdo pra você, a gente ajudar e a gente se unir, porque a gente sabe o quanto esse sonho, essa conquista, né, é importante e é bom, faz bem pra gente, né, a gente poder ter essa tranquilidade e poder tocar aí os nossos sonhos, tocar a nossa vida com um pouquinho mais de dignidade e tranquilidade, né? Então, galera, valeu, a gente encerra por aqui esse episódio. Vou deixar o recado aí, você que chegou agora, que não tá com a gente, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação. Eu já falei, a gente tá lá no Spotify também, para você ouvir em áudio aí no trem, no ônibus, onde você estiver. Aproveita, vai por lá também. O Michael deu a dica aqui do Telegram, a gente tá no Telegram também. Então, vamos lá, galera. Até o nosso próximo episódio. Valeu mesmo, obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. E vamos compartilhar isso aí com o pessoal que tá nessa estrada dos concursos. Vamos chegar até eles e vamos ampliar essa comunidade. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Um abraço. É isso aí. Oi. Valeu, Savoia, cara. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, Savoia.